Terrenos ocupados, árvores abatidas, tudo isto em propriedades que continuam legalmente a pertencer a privados. Em Baltar, no concelho de Paredes, os legítimos donos foram surpreendidos. As suas terras foram vendidas sem o seu consentimento e foram já intervencionadas. O caso levanta questões jurídicas e éticas. Pode uma Câmara vender terrenos que não lhe pertencem? Pode uma empresa iniciar obras em propriedades privadas com base num contrato de promessa de permuta? Antes de respondermos a estas questões, vamos aos factos. Foi após os incêndios do verão de 2024 que um dos proprietários percebeu que o seu terreno tinha sido invadido. Esperava encontrar vestígios de fogo, encontrou maquinaria pesada e o terreno terraplanado, e ninguém da família tinha autorizado qualquer intervenção. A surpresa rapidamente deu lugar à indignação. Terrenos privados, vendidos sem conhecimento dos donos, ocupados por máquinas e alvo de negociações entre a Câmara de Paredes e uma empresa privada. Fábio Martins, neto de José Moreira, dá voz à revolta da família e explica como foram confrontados com um negócio que até então nunca existira para eles. Após os incêndios que ocorreram, o meu avô decidiu verificar se tinha ardido o terreno dele. Quando chegou lá, verificou que estava tudo terraplanado e vedado. Foi-se ver quem é que tinha feito aquilo e uma empresa privada tinha terraplanado tudo. E porquê? Foi a pergunta dele. E depois descobriu-se que a Câmara Municipal fez um negócio com aqueles terrenos. Fomos procurar a Câmara e a própria Câmara disse que os terrenos estavam envolvidos num negócio. A venda de cerca de 60 mil metros quadrados de terreno, dos quais mais de 40 mil metros pertencem a privados, foi feita através de um contrato promessa de compra e venda celebrado entre a autarquia e a empresa Renimogal Empreendimentos Imobiliários S.A. em dezembro de 2023. A Sociedade Renimogal Empreendimentos Imobiliários S.A. promete ceder ao município de Paredes o seguinte bem imóvel. Prédio rústico denominado Sorte de Maio das Silvas, sito no lugar de Linhares, descrito na Conservatória do Registro Predial de Paredes, sob o número 307 da freguesia de Sete, e inscrito na Matriz Predial Rústica, sob o artigo 695, ao qual atribuem o valor de 120 mil euros. No âmbito da presente permuta, o município de Paredes receberá um imóvel no valor de 120 mil euros e dará em troca à Sociedade Renimogal Empreendimentos Imobiliários S.A. os imóveis supra-referidos no valor de 298 mil euros, havendo diferença entre os valores atribuídos aos bens permutados no valor de 178 mil euros. A Sociedade Renimogal Empreendimentos Imobiliários S.A. efetuará na data da celebração do presente contrato promessa o pagamento do valor da diferença no valor de 178 mil euros a título de princípio de pagamento. É um contrato de promessa de compra e venda, pelo que sei. E tal como foi aprovado pela Assembleia Municipal, por isso a Câmara em si não tem qualquer tipo de motivo para ficar com os terrenos. Como é que a Câmara toma conta dos terrenos sem qualquer tipo de aviso? Em outubro de 2024, após os incêndios, as terraplanagens e abate de árvores foram realizados pela Edilages, que respondeu ao nosso pedido de esclarecimentos, alegando que atua apenas mediante instruções dos seus clientes e parceiros, negando ter adquirido qualquer terreno à Câmara Municipal. A Edilages S.A. não celebrou qualquer contrato de aquisição de terrenos com a Câmara Municipal de Paredes. Contudo, quando celebramos contratos de compra e venda e contratos de prestação de serviço com os nossos parceiros, se no decorrer dos mesmos houver algum diferendo, a nossa postura é a de conciliação, verdade e confidencialidade, pois acreditamos que só assim é possível resolver estes diferendos e chegar a acordos benéficos para ambas as partes.
Como consideramos a Câmara Municipal uma pessoa de bem, tal como acreditamos que todos os privados envolvidos neste negócio, que desconhecemos pormenores, o sejam, certamente estão todos a agir de boa fé e com a melhor das intenções para que qualquer possível problema seja resolvido. Contudo, documentos públicos revelam que a Edilages e a Renimogal têm o mesmo administrador e partilham a mesma morada fiscal, o que levanta fortes indícios de ligação societária entre ambas. Apesar da resposta institucional da Edilages, os laços entre as duas empresas tornam difícil separar responsabilidades. A empresa que executa as obras é, ao que tudo indica, parte do mesmo grupo da que assinou o contrato com a Câmara Municipal. Perante a recusa de acordo, a resposta da autarquia foi clara: a expropriação. A Câmara Municipal tentou negociar com a família. José Moreira recusou vender a sua parcela de 1.500 metros quadrados por menos de 100 euros por metro quadrado, enquanto a Câmara, numa carta enviada a 1 de abril de 2025, informa o proprietário da expropriação e anexa um relatório de avaliação onde oferece 25 euros pelo metro quadrado. Para efeito da determinação do valor unitário do solo apto para a construção, considerou-se que a percentagem de valorização do solo deve ser fixada em 10% e o custo de construção deve ser fixado em 500 euros por metro quadrado. O valor desta parcela de terreno com a área de 1.500 metros quadrados é de 37.500 euros. Este montante corresponde, na opinião do perito signatário, ao valor real e corrente à data da avaliação, ou seja, o que oferecia um eventual comprador prudente e sensato, sem qualquer interesse especulativo pela parcela avaliada, tendo em atenção as características da mesma. A cada reunião de Câmara, os montantes iam aumentando, mas nunca se chegou a um bom termo. Entretanto, por algum motivo, a Câmara decidiu avançar com emitir uma carta de expropriação. O meu avô não concorda com esses montantes porque não pode ser a Câmara a decidir o montante. A Câmara, se fez um mau negócio, os proprietários não têm a culpa do mau negócio que fez. É um valor muito baixo, até porque o terreno em questão está junto à estrada e tem acessos. Por isso, não elimina a hipótese que o Presidente da Câmara diz que muitos dos terrenos não têm acessos. Aquele tem. Está junto à estrada. A última hipótese é mesmo ir pela via judicial. Sim, se não houver um entendimento juntamente com a Câmara Municipal, terá que ser essa via. É muito estranho que portanto, os relatórios que serviram de base ao contrato de promessa de permuta sejam feitos por um engenheiro que atribui aos terrenos mais bem situados ou com menos declive o preço de 30 euros o metro quadrado. Para efeitos de expropriação, o mesmo engenheiro, e considerando que estamos a falar de terrenos e de espaços de terreno que já tinham sido sujeitos à avaliação, quando da avaliação para a permuta, agora atribua o preço de 25 euros o metro quadrado. Quer dizer, é muito estranho que, para permutar com a Renimogal, se atribui o preço de 30 euros, mas para efeitos de expropriação, o mesmo espaço de terra, o mesmo palmo de terra, só tenha o valor de 25 euros o metro quadrado. Na reunião de Câmara de 15 de abril, a vereadora Sandra Martins, do PSD, questionou o presidente Alexandre Almeida sobre o porquê das negociações não terem sido concluídas e criticou a falta de transparência. Numa primeira abordagem sobre este assunto, a explicação que nos deu é que seriam erros de medições e que estaríamos a falar apenas e só em 2 ou 3 proprietários, cerca de 2 ou 3 mil metros. Aquilo que fomos sabendo ao longo do tempo é que serão muito mais do que isso, porque estamos a falar de um proprietário com o qual a Câmara neste momento estará a negociar a aquisição. Só esse proprietário serão cerca de 11 mil. Teremos outro proprietário que tem cerca de 1.500 e, portanto, andaremos a falar aqui, e há outros proprietários com quem a Câmara já conseguiu obter acordo, e andaremos a falar aqui na ordem dos 20 mil metros de terreno que a Câmara
alegadamente permutou com um proprietário, com uma empresa, mas que não lhe pertence. O Sr. Presidente vai dando as respostas à medida que lhe vai sendo conveniente. Sobre esse assunto, ele nunca deu qualquer explicação. Aliás, questionámos-lo várias vezes sobre várias situações em que ele não responde numa primeira tentativa e responde depois mais à frente. Por exemplo, questionei-o há umas reuniões atrás sobre se o preço tinha sido pago, ele não respondeu. Na reunião seguinte respondeu-me que efetivamente estava pago. Questionei-o sobre qual a razão de ser da empresa e considerando que ainda não tinha sido feito o contrato definitivo de compra e venda e apenas estaríamos ainda no âmbito de um contrato de promessa, qual a razão de ser da empresa ter entrado na posse dos terrenos e ter feito movimentação de terras, se tinha sido emitida alguma licença ou algum tipo de autorização. O Sr. Presidente da Câmara não respondeu e aquilo que me disse mais à frente, ou seja, uma ou duas reuniões mais à frente, é que se tratou de uma mera limpeza de terreno. Aquilo que está aqui em causa é uma permuta de um terreno na zona industrial que a Câmara pensava ser deles. Portanto, a Câmara não está aqui a alargar nada, não está a expropriar com o intuito de alargar nada, mas sim está a usar o mecanismo da expropriação para os fins para os quais o mecanismo não foi criado. Ele está a usar o mecanismo da expropriação apenas e só para conseguir resolver um problema que ela própria criou, que foi invadir terrenos privados. Também Fábio Martins, neto do proprietário, usou o período do público naquela reunião de Câmara para questionar Alexandre Almeida. Na sua intervenção, Fábio sente que voltou a não haver transparência por parte de Alexandre Almeida e também que o mesmo condicionou o seu discurso. Tem sido algo habitual para o Presidente, quando se sente um bocado atacado ou sem resposta, tenta cortar a palavra ao oponente, neste caso fui eu, e tentar minimizar também o oponente. Neste caso foi porque eu parecia demasiado jovem, estava nervoso. Sim, de todos os outros que temos recebido apoio, a Câmara Municipal parece estar a tomar o lado de um privado. Os terrenos nunca estiveram à venda, por isso ninguém queria ficar sem eles, não é? Quem autorizou, quem lucrou, quem vai responder a tudo isto? A Câmara quer comprar ao preço que os vendeu, os proprietários recusam. A empresa que fez a intervenção diz que apenas está a seguir as ordens. E no meio disto tudo estão pessoas, estão herdeiros, estão famílias que veem as suas terras a desaparecer sem aviso. Em Baltar, os terrenos já estão marcados. Resta saber quem vai responder por aquilo que foi feito.